Gláucia Schumacher, prefeita de Lajeado. Gláucia, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal do estúdio, nossos ouvintes. Bom dia. Cheguei até um pouco atrasada por conta da chuva, né? Agora tinha apertado bastante. Estava levando as crianças na escola. A gente fica todos apreensivos, atentos, né? Nós não temos nenhum alerta oficial do Estado, nem mesmo aqui da nossa Defesa Civil, mas temos que ficar atentos. E o importante é que o pessoal, né, tenha a informação dos meios oficiais. Então, se qualquer coisa, né, que possa acontecer, nós estaremos comunicando, e a rádio é, acho que, o melhor meio para todo mundo se informar. Né, vocês fazem um trabalho belíssimo, então qualquer indício que possa ter alguma cheia, no momento não há qualquer indício, deixa eu deixar o pessoal tranquilo, não há qualquer informação, mas se houver, que a gente seja informado pelos meios oficiais. Acho que é importante falar nisso, porque todo mundo fica realmente apreensivo. Gláucia, a propósito, nesse tema, já aproveitando e abrindo a entrevista, em termos de prevenção, em termos de orientação, em relação aos episódios de setembro de 2003 e maio de 2004, se fosse feita uma simulação, nós estaríamos preparados de forma preventiva para uma situação parecida com uma daquelas que aconteceu? Em termos de prefeitura municipal, fizemos bastante avanço, eu posso considerar, plano de contingência totalmente revisto, porque depois que tu vive grandes tragédias, tu consegue, então, o que deu errado naquela situação, o que eu posso melhorar. Mas eu acho que quando a gente fala em prevenção, o que a gente mais precisa são dados concretos e dados antecipados do que vai acontecer. Então, ainda estão se instalando esses sistemas de monitoramento que ainda não estão nos dando uma informação mais exata do que está todo mundo assim. Primeiro, teve uma notícia que poderia acontecer uma cheia. Depois, não vai mais acontecer. E isso causa uma grande insegurança. Então, na prevenção, eu acho que um dos pontos mais importantes é nós conseguirmos ter uma informação precisa. E com antecedência, né? Com antecedência. Isso o município não consegue fazer sozinho. Né? Ele precisa do apoio do Estado, porque essa chuva que cai em Lajeado, se só cair em Lajeado, ela não vai causar uma enchente em Lajeado. Nós sabemos que vai causar uma enchente se chover nas cabeceiras. Né? Essa informação que nós temos. Então, está chovendo muito em Lajeado, aqui não vai acontecer enchente, mas essa chuva está caindo aonde? E é isso que eu acho que a gente precisa avançar, é essa informação que está, porque aqui na cidade, tudo que dá para fazer, a gente está fazendo, mas precisamos desse apoio do Estado para ter essas informações, que foi uma das principais dificuldades enfrentadas em maio de 2024. Se vocês lembram, na segunda-feira, quando começou a chover, se falava numa enchente de 25 metros. Então, como é que tu te prepara, né, a uma semana do caos, sabendo que não vai acontecer, vai ser uma enchente pequena? Pois é, os efeitos mais imediatos aqui são os alagamentos, realmente por conta da enxurrada. Isso. Com certeza, alagamentos vão ocorrer, né, pelo volume de chuva, isso sim. Né, passei agora no Valão, ainda não um alagamento pequeno. Né, já conseguimos solucionar o problema do alagamento lá no viaduto do São Cristóvão, que deu com as obras da CCR. Até vou passar hoje para ver se solucionou, porque aconteceu umas chuvas depois, não tinha mais dado o alagamento. Eu quero falar que aqui no Valão a gente está fazendo um projeto, então veio uma verba da União de cerca de 10 milhões para fazer um grande projeto de abertura de todo o Valão, e daí nós vamos ampliar ele, nós vamos dobrar a capacidade dele para resolver o canal do Engenho. Eu falo o Valão ali é o canal do Engenho, na Décio Martins Costa. Esse projeto já está sendo finalizado e vai iniciar ainda esse ano, que é um dos grandes gargalos aqui do centro da cidade. Mas tem outros pontos que também precisam ser vistos. E com relação às moradias e às famílias que estavam em locais alagáveis, qual é esta situação hoje? Nós atualmente temos cerca de 424 pessoas em aluguel social. A prefeitura pagando? A prefeitura pagando. Então, acreditamos que o número é bem menor, mas sabemos que pessoas acabaram voltando para essas áreas, até por conseguir arrumar a casa, né? Então, mas se acontecesse uma enchente, nós podemos crer que vai ser bem menor, porque 400 pessoas estão em lugar seguro.
mas pedindo quando elas vão ter a casa definitiva, né, Paulo? Que é a pergunta que todo mundo faz. Nós temos três são um particular, um do Estado e 2 federais programas de habitação. Tá? O programa do Estado já está acontecendo, as casas já começaram a ser construídas. Lá em São Bento são as primeiras, mas são apenas 10. Não tá? é referente ainda a setembro de 2023? Esse do Estado é o de 24. Mas também temos programas de setembro de 23, o da Defesa Civil, que são 56 casas que ainda não iniciaram. Tá? Mas já foram licitadas as casas. Eles estão, todos os 3 programas estão em fase de, ou iniciaram as casas, ou estão em fase de início da construção. Mas a gente sabe que para construir uma casa, né, Paulo, nós vamos, até o final do ano, nós não vamos ter essas casas. Mas eu quero dizer que elas, é burocrático, andou, tá? Vai acontecer, e possivelmente, então, no início do próximo ano, daí nós já estamos falando em 2026, estaremos entregando cerca de 400, 450 novas moradias. Até o começo do ano que vem? Até o começo do ano. Aí resolve o problema? Acreditamos que sim, pelo volume que a gente tem em aluguel social. O que não vai se resolver, Paulo, e eu já tenho falado muito com os prefeitos e estamos começando a nos reunir, é que não são todas as pessoas que estão nesses programas do governo. Tem pessoas que têm uma renda maior e não foram abarcadas e perderam as suas residências. Então, como é que a gente vai fazer com essas pessoas? A prefeitura precisaria de recursos para comprar, então, essas áreas, desapropriar e elas terem condições de, então, construir, de começar a vida em outro local. Então, nós temos um limbo aqui. Eu tenho falado muito disso, que a gente não consegue nem mensurar o número de pessoas que ficaram fora desses programas e que começam agora a questionar como é que vai ser a nossa solução. Então, estamos fazendo relatórios de pessoas que querem permutar, não são vários trechos aqui, vários trechos ao longo do nosso rio, para ter uma ideia e uma noção. E os prefeitos também estão demandando isso. Então, nós até vamos ter uma reunião junto ao Ministério Público para começar a montar um programa para solucionar essa questão. Porque senão o que vai acontecer com essas pessoas? Vai passar 1 ano, 2, se não vier enchente, começa a construir de novo e vai ficar onde é que é a sua área, né? Tu não tem para onde ir. Prefeito, trocando um pouquinho de assunto, porque há uma expectativa também bastante grande envolvendo a questão da coleta do lixo doméstico em Lajeado. Há uma expectativa de que esta semana, mais tardar, semana que vem, se tenha um posicionamento um pouco mais radical da administração para resolver o problema da coleta, não? Não, nós estamos fazendo um estudo, nós contratamos um estudo para entender, então, como resolver de forma definitiva a questão do lixo. Então, esse estudo que tá sendo finalizado. Essa empresa que foi contratada, ela até foi indicada pelo Fórum das Entidades. Então, eles nos trouxeram, essa empresa, ela não é do Rio Grande do Sul, é de Joinville, fez estudos em outras grandes cidades de Santa Catarina. E, a partir desse estudo, nós vamos formatar um termo, então, de referência para licitar uma empresa definitiva. Porque essa empresa que está agora recolhendo lixo é um contrato temporário. Foi feito um contrato temporário. Por que temporário? Porque justamente a gente não tinha esse estudo para entender o que Lajeado precisa. O que já foi apurado, todos os dados que estão, e tudo que está acontecendo agora nessa coleta, todas essas dificuldades estão sendo repassadas para essa equipe para entender. Licitamos esse contrato emergencial, apesar de ser um temporário, ele foi licitado com um patamar de 80 toneladas dia. Que é a média Lajeado. Que é a média, mas o que está se verificando que não é mais 80, que está se chegando a recolher até 100 toneladas dia. O lixo doméstico? O lixo doméstico, entende? Então, nós estamos em outro patamar. E isso tem que ser colocado nessa nova licitação para tu conseguir dar conta de tudo. Outro problema, Paulo, que eu tenho percebido, nós não temos o recolhimento de todo diário. Né? Em alguns bairros ele não é diário, ou sábado ou domingo ele não acontece em toda a cidade. O que a gente tem visto? Que segunda a empresa não consegue dar conta de tanto lixo, porque tu para um dia de recolher. Então, é outra questão que eu levei para o estudo. Vamos ter que ter o recolhimento diário?
né? E o custo disso, né, de tu fazer toda essa movimentação, então também foi trazido para a empresa. Então é isso agora. Não está sendo dado o desconto dos catadores, aquilo que eles separam durante a madrugada? Tem os catadores autônomos que durante a madrugada repassam e retiram o plástico, retiram a latinha, retiram o papel. Isso não está sendo descontado ainda, desta faixa aí de 80 a 100 toneladas. Não, porque esse seria o lixo seletivo, né? Então tem o lixo seletivo, Mas funciona em Lajeado? eu estou falando tem a empresa contratada para fazer o recolhimento do lixo seletivo e tem a empresa contratada para fazer o lixo orgânico. Temos dificuldade na própria educação das pessoas, né, Paulo? Né? Sabe que a gente não... e de saber quando botar o lixo e como fazer isso. Também está no estudo, porque assim, não adianta eu colocar uma empresa que vai conseguir recolher e a pessoa não separar. E também não posso culpar a população, porque daí não tem a informação exata, tu não sabe os dias que passam. Então, é todo um movimento que vai ter que ser feito para a comunidade entender e a prefeitura também fazer o dever de casa. O furo é mais embaixo, a senhora vai resolver só a coleta. A questão do alojamento dos resíduos lá em São Bento vai ficar para depois. Também estamos estudando como é que vai ficar a questão do aterro. Estamos fazendo um aumento agora, que vai suportar por mais 2 anos, e daí vai ter que se decidir. Vamos continuar mantendo, né, o nosso lixo em Lajeado, fazendo o aterro, vamos levar para outro local, vamos... Tá surgindo sistemas novos, né, de queima de lixo. Eu acho que tem que ter uma coisa... Fonte de energia, né? Então, também queremos ver o que tem de moderno para fazer, porque aquilo realmente ele não vai se sustentar, né? A gente sabe que não vai. São vários problemas. O Paulo tá conseguindo apontar todos aí, para ver como é difícil a solução, mas não vamos nos furtar de... Não é fácil ser prefeito em Lajeado. Em todas as cidades, Paulo, não é só aqui em Lajeado. Jornalista é mais simples, é só criticar. É só criticar. Pela quantidade de bilhetinhos que eu tenho aqui na minha mesa e mensagens no WhatsApp, os ouvintes estão com bastante demandas em relação à prefeitura. Falando sobre a situação do trânsito que nós comentamos mais cedo. O Daniel, nosso ouvinte aqui, o Bortolini, está dizendo que no viaduto de São Cristóvão, sem alagamento, mas na Avenida 7 de Setembro, com alagamento na parte mais baixa, inclusive sem passagem. Outro ponto que acumula bastante água, e os ouvintes alertam, é com relação a 386, proximidades da FRUC, em função desse cenário como um todo. São situações bem pontuais, né? A FRUC é a BR, é uma aquaplanagem, a água da chuva, e lá perto do antigo hotel Vai Antunes Hotel, em função do arroio que passa ali, que está canalizado ali, canalizaram ele, fecharam ele quando dá uma chuvarada dessa. E ali tem um problema grave, porque ele passa debaixo de moradias, né? De edifícios. E de edifícios, para tu fazer a abertura. Já se fez uma obra lá paliativa, mas ainda quando acontece grandes enxurradas, ainda a gente está vendo o problema, mas vou relatar para a equipe. Na própria Júlio Mai também, com bastante acúmulo de água. A chuvarada momentânea, né? Glaucia, nós temos que encerrar a entrevista, mas gostaria que a senhora voltasse mais seguido aqui. Sim, vou me desculpar pelo atraso. O Nicolas é o culpado da senhora não vir seguido aqui. Eu vou me desculpar pelo atraso e na próxima estarei no horário aí, porque é importante a gente... apresentar trazer esclarecimentos. E a população tem dúvidas. Porque o Paulo então... gosta de assistir os Simpsons, né? Ah, é? Ele gosta do Homer. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Isso é bom também, né? Pena que eu não posso botar a culpa em ninguém, porque sobra pra... Deixa eu atender a Laura aqui, porque hoje tem uma reunião comunitária no bairro Conventos, pra gente comentar também. Sim, nós estamos iniciando, então, hoje, toda uma programação que a Prefeitura vai aos bairros, vai fazer várias reuniões comunitárias, então, são mais de 30. Hoje começa no bairro Conventos, a partir das 7 horas. Então, é importante, a Prefeitura, quando ela organiza, a gente monta, né, estratégias para cada bairro, mas é importante ouvir o que o bairro quer de prioridade. Então, a oportunidade do pessoal, convido toda a comunidade, apesar da chuva, a participar, né, então, ir lá colocar... no Colégio Sinodal, colocar, então, as demandas daquele bairro em específico. Obrigada. A água vai ser a principal pauta. A água vai ser pauta. Tá bem. Obrigado, Glaucia. Trazemos em outro momento a questão da água, tá, Paulo? É bem polêmica também essa questão do abastecimento comunitário. Mas é importante falar e esclarecer a população. A Corsã está no direito dela e Conventos também está no direito, depois de ter constituído toda aquela rede comunitária, né? Obrigado, Glaucia. Obrigada. Volte sempre. Tá certo.